Oi, minha gente, estamos aqui em mais um episódio. É o 9º episódio do podcast A Gente Fala. E olha que nós falamos bastante, viu? Eu quero aproveitar e convidar a nossa querida, já é uma parceira do podcast, né, Adriana? Faz parte, pois é. É a psicóloga Gilmara Azevedo. Ela vai falar hoje com a gente um assunto muito importante que vem sendo debatido muito nas redes sociais, na questão da legislação brasileira, como adaptar, o que melhora, o que dificulta dentro da questão emocional, da psicologia. Os impactos que eles vêm causando. Isso. Nós estamos falando de quê, Adriana? Dos jogos de azar. O famoso tigrinho, que tantas pessoas vêm, infelizmente, tendo consequências emocionais, perdendo relacionamento, familiares, estrutura. Até casos de suicídio. Caso de suicídios, estrutura financeira, enfim. E aí eu quero aproveitar, viu, doutora, que a senhora já, não vou dizer para se apresentar, mas já dá uma pincelada do que está por vir desse nosso bate-papo, antes da gente colocar um vídeo que a gente escolheu para poder aprofundar diante de casos reais aqui no nosso podcast. Primeiro agradecer, né, o convite aí de Adriana e de você, Josi, são pessoas maravilhosas. Esse podcast ele vem falar muito aos nossos corações, não só de uma forma muito aberta do assunto. Vocês trazem os conteúdos voltados para a psicologia e é o que nós precisamos na nossa sociedade, né? Um entendimento disso como doença. Sim. Quando nós falamos sobre o vício em jogos de azar, nós estamos falando de uma forma bem abrangente. Nós estamos falando sobre liberação de dopamina mediante a utilização desses jogos. Sim. Existem circuitos neuronais, circuitos cerebrais que eles se alimentam de dopamina e ali naquele momento, quando a pessoa começa a utilizar essa forma de diversão, de 22 dias a 45 dias o vício já consegue ser instalado. Olha que coisa incrível. Se a pessoa fizer isso de forma periódica, todos os dias, é muito provável que com 22 dias de utilização desses jogos, ela já se torne uma pessoa viciada. De 22 a 45 dias. E aí, antes, Josi, até da gente colocar o vídeo, essa fala que ela trouxe, eu estava até conversando antes aqui nos bastidores, de um caso de uma pessoa que eu conheço, né? Uhum. E aí eu estava lendo um artigo sobre isso, que fala justamente dessa dopamina. E que, inclusive, os jogos de azar são feitos por psicólogos, alguns psicólogos participam, porque a intenção é justamente fazer com que você se torne mais viciado ainda. E aí ela contava, nessa história, vou dar esse depoimento, e depois a gente vai ouvir um pouquinho de outra história que a gente pegou na rede social, que ela conta o seguinte, que ela é assalariada, ganha um salário mínimo e estava endividada. E a colega pediu para que ela jogasse. Ela disse que jogou uma vez, aí ganhou R$20, daqui a pouco ganhou R$200. E o jogo é feito justamente para isso. Nunca ela ganhou R$200. Aí se a gente for parar para analisar, R$200 para uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? É significativo. É um valor significativo, é um percentual alto. Então, aquilo ali para ela foi assim, opa, me ajudou. E aí ela foi a cada dia mais jogando, é o que você traz, 20, 30 dias. E aí chegou uma hora que ela perdeu. Já estava endividada antes, conseguiu pagar a dívida sim, com a ilusão de achando que o jogo ia ajudar, mas aí não conseguia mais parar, porque aquilo ali se tornou uma coisa viciante. Além de ser viciante, é algo muito fácil, um dinheiro muito fácil. Pô, tô ganhando esse dinheiro aqui sentada, simplesmente mexendo naquilo ali, e aí seu cérebro tá ali, sua mão no celular, porque o celular em si ele já vicia. E você sendo viciada, ganhando um dinheiro em troca. E quando ela se viu, com 2, 3 meses, ela tinha perdido tudo. E o que acabou? Entrou numa depressão. Que são justamente as consequências, né? Entrou numa depressão que ela já tinha, mas... E aí eu estava lendo esse artigo falando sobre exatamente essa fala que você está trazendo. Toda a programação de um jogo de azar, ela já é feita para viciar. Sim. Por exemplo, as cores vibrantes, o sonzinho que traz ali atrás, né? Que vem juntamente com esses jogos, todos já são super programados para que a pessoa se vicie mesmo. Então, são tecnicamente estudados para montar aquele jogo na proporção de quanto mais se joga, mais você quer continuar naquele espaço. O criador do Tigrinho, ele tem uma equipe de neurocientistas para criar o Tigrinho. O que é neurociência? É a ciência que estuda como é que se constrói as sinapses do seu conteúdo de pensamento. O que é que você... quando a gente fala de neurociência, está falando de aprendizado. Sim. Então, as pessoas envolvidas com isso aí, elas são pós-doutoras em fazer algo que te faça aprender que aquilo é bom de forma muito rápida. Então, o seu cérebro ele aprende que é bom. E aí, ao passo disso, nós vivemos hoje numa sociedade em que a maioria das pessoas querem prazer imediato.
E com o joguinho você tem. Além disso, o jogo também ele já é programado para as primeiras jogadas você ter um certo ganho. É isso Porque que aí vai ser o reforçador. Com certeza. A maioria dos depoimentos vem nesse contexto. Olha, eu joguei e eu ganhei, eu joguei e ganhei. E quando eles começam a perder, já não conseguem sair daquele... Porque já está no viciário. Porque primeiro vem um reforçador. Exatamente. E a gente até entra para análise do comportamento aí. Vem um reforçadores, eu estou reforçando, modelando meu comportamento, vou reforçando. E você vai continuando, né? Então, assim, para além de ganhar, a parte do quase ganha libera a dopamina. Sim. Por exemplo, eu joguei R$20 e ganhei 50, libera a dopamina. Mas quando eu jogo R$20 e estou ali aguardando para sair os 50 ou 100, ali eu estou liberando dopamina também. Sim. Por isso que é tão prejudicial, porque se fosse só o fato de ganhar e perder, você, poxa, perdi, fiquei triste, não quero. Mas a sensação do quase ganhar, ela libera uma quantidade absurda de dopamina. De forma didática. O que é dopamina? Para quem está nos assistindo. Dopamina é um neurotransmissor, a gente conhece também pela palavra de hormônio, que dá uma sensação de bem-estar. Sim. Por exemplo, quando você está em casa e chega e encontra seu filho, na hora que você olha para ele, aquela sensação que vem é dopamina, é ocitocina, serotonina, são todas substâncias que deixam você com uma sensação de bem-estar. Agora pense na sociedade que a gente vive hoje, com muitas desigualdades, você ter uma microdopamina de forma rápida, acelerada, não é bacana? Em sua casa, na sua mão. Na sua mão ali acessível. E aí vai viciando naquele processo. Tem várias coisas atreladas a isso. Além da parte da neurociência, também existem vários gatilhos emocionais que o joguinho ele traz pra gente. Por exemplo, existe o gatilho de autoridade. Se você vê uma pessoa famosa dizendo isso aqui é bacana, você automaticamente atinge o seu sistema límbico e você fala, pô, se fulano tá ali, Eu também posso. eu posso, vale a pena, tem respaldo. Só que o Tigrinho, por exemplo, é um jogo ilegal, não pode acontecer o Tigrinho, mas acontece. E tem várias pessoas famosas, digital influencers, que fazem parte disso. Então, esse esquema de autoridade influencia e muito a pessoa a se viciar no jogo do Tigrinho. O uso das redes sociais vem sendo um desses potencializadores, sabe? A quantidade de seguidores que aquele determinado digital influencer, né, tem, então é ele que vai alcançar um grande público. Só que eu não sei se a senhora, de forma técnica, talvez possa nos explicar melhor. Essas pessoas que fazem e que perdem são pessoas que vivem uma certa vulnerabilidade? Essa é a questão, porque, por exemplo, os grandes digitais influencers que se permitem e que utilizam a rede social com mais de 5 milhões de seguidores para este tipo de situação de jogo, influenciando outras pessoas. A grande maioria deste público são pessoas que de alguma forma se espelham neles e que querem estar bem financeiramente igual a eles. Só que aí vem aquele contexto. Eles jogam? Eles jogam. Será que eles jogam? Ele joga por uma plataforma demo que já é programada para ganhar o tempo todo. Então ele, por exemplo, pode falar o nome? Virgínia, por exemplo. Ela pede alguém para filmar e ela fala, nossa, para quê? Acabei de ganhar R$200, não estou acreditando. Aquela plataforma dela só é para ganhar, porque ela é digital influencer. Ela não vai jogar na frente das pessoas perdendo. É uma plataforma específica só para os youtubers. Tecnicamente, eles utilizam a propaganda. Vai ser como? Sempre que é bom, sempre que vale a pena. E aí, dentro desse contexto, nós iremos colocar um vídeo, né? Onde a gente traz uma pessoa realmente falando, né? Dando o seu Lembrando que esse vídeo, a gente testemunho. é um vídeo público, a gente pegou na rede social. Sim. Só pra gente poder contextualizar alguns pontos, tá? Do seu olhar técnico, claro, e para o nosso público também que está nos ouvindo, que eu tenho certeza. E acho que é uma situação tão delicada, porque tem muitas pessoas que ainda sentem vergonha, né? De relatar, de falar, olha, eu também fiz, eu errei, eu não sei nem como sair, eu estou endividada por conta deste jogo. É complicado. 80% das pessoas que procuram ajuda, elas não vão de forma espontânea. É a família que leva 80%. Pense aí. É outro problema. Só os 20% que procuram. Falta. Até porque, de certa forma, como é que eu vou pedir ajuda para uma coisa que me faz bem? Naquele momento que eu tô ali, eu esqueço dos meus problemas. Ou, entende? como é que eu vou pedir ajuda se vão me julgar? Vão me julgar. Como é que eu vou pedir ajuda porque eu tô devendo já não sei quanto no agiota? Sim. É uma situação muito delicada, muito delicada. Pronto. A gente consegue colocar agora? Vamos ver essa possibilidade. Eu viciei no jogo do Tigrinho e perdi R$160 mil. Parece brincadeira, né? Mas não é. Eu sou a menina que perdeu 160 mil no jogo do Tigrinho. Eu comecei a jogar em maio de 2023
e fazendo apostas pequenas, eu consegui ganhar R$800, R$1.000, eu depositava 100, 150 na plataforma. E aí eu fui subindo, comecei a fazer empréstimos no banco, não conseguia parar mais de jogar. Isso tornou uma proporção muito grande. Teve uma noite que eu ganhei R$54 mil, pra ser bem exata. E um mês depois, 3 dias antes do meu aniversário, em uma noite, eu perdi R$50 mil que estavam na minha conta. O vício tomou conta de mim. Eu não queria fazer nada mais além de jogar. Eu parei de tratar os números da plataforma como dinheiro. O que eu estava lidando era somente números. Eu não lidava mais com dinheiro. O vício, ele é assim. Quando você tá viciado numa coisa, você não consegue enxergar em volta. A gente entra porque quer, mas não sai a hora que quer. Quando você se vicia, é muito difícil. Então, se você tem alguém que tá nessa também, igual eu já tive, quem tá viciado não consegue sair sozinho. Apoie, dê ajuda à pessoa que precisa. E aí, quando ela traz isso aí, a gente vem... Quando Gil? Porque vícios, jogos, tá dentro do transtornos, da Jogos doença, dos transtornos, né? Jogo Eu queria saber patológico. quando é que essa doença passa a ser patológica, esse vício passa a ser. Porque assim, quando você começa a jogar, especificamente você não tem uma doença, né? Não tem uma patologia ali. Quando é que começa a ser patológico? Quando você pratica esse ato por mais de 6 meses e vem trazendo prejuízos clinicamente significativos. A gente, para diagnosticar como transtorno, tem que afetar pelo menos, no mínimo, 4 áreas da vida do paciente. Quais seriam essas áreas, doutor? A área sentimental, casamento, ele já começa a tirar o dinheiro da feira e está jogando. No trabalho, ele chega atrasado porque ele jogou, ele não dormiu à noite e não consegue produzir. E aí você vai percebendo várias áreas da vida dele, né? A área acadêmica, ele já não consegue ter o mesmo desempenho que ele tinha na faculdade. E aí a gente vai observando as áreas. Tem prejuízo, área social. Precisa ter prejuízos clinicamente significativos. É aquele prejuízo que te impede de exercer as funções as quais você já exercia anteriormente. Entende? Entendi. E uma coisa que é muito importante é a gente entender que o nosso cérebro ele é plástico. Se a gente tirar aqui a caixa craniana e pegar o cérebro e apertar bem, ele acaba, ele explode. Porque ele é muito mole, ele é muito plástico. Não só de forma anatomicamente falando, como internamente também. Se você disser por 22 dias que você é maravilhosa, você vai se tornar uma mulher maravilhosa. Sim. Porque o seu cérebro ele aprende com muita facilidade. Tanto coisas boas como coisas ruins também. Então, é muito importante a gente entender que uma mentira bem contada, ela se transforma em verdade. Sim. Uma jogada feita de forma periódica, ela se torna verdade. Só que tem algo muito importante que Josi até iniciou a pergunta dela. Gilmara, todo mundo pode se viciar? Todo mundo pode se viciar. Entretanto, na psicologia existem fatores de risco. O que são fatores de risco? São condições predisponentes que você tem uma predisposição desde a infância. Por exemplo, pessoas que são muito rígidas. É preto ou branco, não tem outra cor. É sim ou não, senão elas têm mais predisposição a serem mais viciadas. Pessoas que são muito intolerantes à frustração, elas têm mais predisposição a viciar. Muito mais rápido do que uma outra pessoa que é flexível, que fala assim, poxa, eu estou com vontade de jogar, mas deixa eu ficar com meus filhos aqui agora. As pessoas... Por isso que é esse o grande chamado da psicologia. A gente precisa flexibilizar. E flexibilizar dá muito trabalho. É você ir de encontro àquilo que você tem costume, que você se sente bem, para você criar uma outra rota de caminhos neurais para que você consiga ser mais feliz lá na frente. Então, assim, é muito complicado, por exemplo, a gente faz o caminho paralela, cabula, paralela, cabula. Aí você recebe uma proposta para dizer assim, ó, você precisa ir para a paralela, mas dá uma passadinha ali para o São Rafael. É a mesma coisa dos caminhos neurais. Poxa, eu vou fazer o que no São Rafael? Sim. É uma nova rota e o nosso cérebro ele não quer muita novidade. Ele dá uma enrijecida na novidade. E aí, para que a gente consiga trabalhar no processo de cura, é preciso enfrentar essa habitualidade e trazer uma nova rota para a forma de pensar. Por que eu perguntei se era... Tá classificado dentro do transtornos mentais, né? Tá lá dentro como uma doença mesmo. Porque a gente tem um estigma, né? Que as pessoas dizem que é invenção. A gente ouve muito isso. Como assim jogo? Doença mental já nasceu com doença mental.
Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouço Sim, muito é isso e as importante até pessoas quebrar falam esses isso. tabus, Então a né? gente precisa quebrar isso, né? Porque as pessoas têm uma ideia de que transtorno mental já nasce, já vem, é um Não. esquizofrênico. Então quando a gente traz que um jogo, ele pode sim passar a ser uma doença do transtorno mentais, que precisa realmente de cuidados específicos, a gente está quebrando aí, inclusive informando a sociedade que isso pode acontecer. Porque traz muito essa coisa assim, não, como é que um jogo vai viciar? Foi porque quer. Então é o que ela traz, que é difícil de sair. E que muitas vezes precisa de ajuda. E que muitas vezes a sociedade, até o outro que tá dentro da casa, é descara... Eu vou até usar um nome, vou dar um nome aqui, tá? Que as pessoas usam muito no senso como, descaração. Sim. É porque quer, tá jogando Adriana, porque quer. E eu vou até aproveitar esse gancho. Eu estava assistindo a novela e Odete Roitman, ela usou um termo, né? O filho dela precisava sair da empresa por uma questão pessoal. E ela simplesmente disse assim, ele fez, não, eu vou pegar para a imprensa e vou dizer que eu preciso cuidar da minha saúde mental. E aí ela usou um termo Eu vi muito uma pejorativo, uma frase que para mim foi uma questão de crítica mesmo, para fazer a gente trazer essa reflexão. E ela usou uma frase, não vou dizer exatamente como ela falou, mas o intuito foi... hoje em dia, problemas mentais, ansiedade, Eu lembro bem da frase que ela enfim, trouxe. é tido agora como desculpa, né? Tipo Tudo- assim, pra tudo no Brasil Tudo agora é que eu desculpa. preciso, se sair, eu Usa estou como com problemas desculpa, mentais. problemas mentais. A doença mental agora, cuidar da saúde mental tornou-se alvo de desculpa para você não seguir aquele caminho. O que é que você analisa diante desse fator? Porque eu acredito que, igual a Odete, de uma forma crítica que ela trouxe, Isso. tem várias pessoas que pensam na mesma forma. E talvez enxergando dessa forma é o que dificulta mais ainda a O acesso chegar a um diagnóstico, ao a ter um tratamento. acesso a um tratamento e mudar essa realidade. A estigmatização dos transtornos mentais, ela acontece porque ele é invisível. Se a pessoa tem um câncer na perna, é visível. Todo mundo Tem a sabe. amputação, né? Mas o transtorno mental é invisível, está dentro. E com o avanço da ciência, a gente consegue dar mais luz para esses transtornos. Mas sempre existiu. Sempre existiram pessoas com autismo, sempre existiram pessoas que fazem o jogo patológico, só que com o avanço é óbvio que a gente vai visualizar muito mais isso do que antigamente. E aí as pessoas que não têm muito conhecimento, elas entendem isso como moda. Agora é moda, todo mundo, o cara joga, tá tirando o dinheiro da família e é um vício, tudo tem que patologizar, mas sim, a gente precisa patologizar as coisas para que a gente possa cuidar, é verdade. Você trazer uma qualidade de que aquilo é mimimi, não cura, não resolve. E várias famílias se destruindo. E essa parte de jogos patológicos, quanto mais cedo a pessoa entra, é mais complicado para sair do vício. Por quê? O nosso córtex pré-frontal, que é essa parte da frente, ele só finaliza a maturidade dele com 25 anos. Por exemplo, eu não tenho muita predisposição, primeiro, pelos meu histórico de vida, e segundo, porque eu sou uma mulher de 46 anos. O meu córtex já está todo maduro. Mas um menino adolescente, ele se vicia muito mais rápido do que uma pessoa mais velha, por conta da falta de maturidade, entende? Então, assim, quando a gente fala de córtex pré-frontal, nós estamos falando de uma parte do cérebro que vai entender o que é prioridade. Pense aí, ele tem essa parte de prioridade onde não está desenvolvida. Então, para ele já é mais complicado ele entender que ele precisa ir para a escola em detrimento de estar jogando. Sim. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque essa parte de prioridade dele já tem comprometimento. E aí, para ele, vai ser muito melhor ele jogar com o dinheiro do lanche que a mãe deu do que ele se alimentar. Por quê? Porque para ele, essa parte de prioridade ainda está em processo. Né? E aí, pense aí nessa plasticidade desse cérebro, né? Aprendendo isso, muito novo, e isso se perdurando por anos. O processo de reversão, nós conseguimos sim. Existem várias terapias que nós utilizamos, principalmente no âmbito da terapia comportamental, onde a gente consegue sim tratar todas essas pessoas, independente do tipo, né, da gravidade da situação, consegue tratar sim. É um caminho muito interessante, porém é um caminho doloroso, sabe por quê? Porque as áreas, exatamente as mesmas áreas do cérebro que são atingidas pelo vício em cocaína, maconha, entorpecentes de modo geral, elas são as mesmas áreas atingidas pelo jogo patológico, jogo de tigrinho e etc. E o processo de abstinência é tão importante quanto o processo de abstinência de drogas também. Então, ele vai sentir
vai sentir todas aquelas etapas que existem do processo de abstinência, nervosismo, vai ficar intolerante, vai ficar, muitas vezes, recluso, vai perder, talvez, algumas capacidades, até a gente conseguir reverter esse hábito, criar um novo caminho de possibilidades. Só que é nesse processo que a gente precisa de ajuda. Muitos familiares também cansam. Poxa, ele vendeu minha televisão, Gilmara, para jogar no Tigrinho. Você quer que eu ajude ele agora a sair dessa? E aí existe também um papel, né, da questão da familiar, porque é na família que a gente vai conseguir uma ajuda para tratar ele, mas a família também está cansada. Então aí a gente rede de apoio está desgastada. E aí que mora o perigo também, né? Eu digo que mora o perigo assim, onde a pessoa realmente passa a entrar além do vício do jogo, vem uma depressão e, em muitos casos, até o suicídio, porque ele chegou em uma etapa da família onde você fala, onde comecei a vender tudo, e aí ele começa de alguma maneira a se culpar também, porque ele perdeu o controle daquele vício ali. Então ele é o provedor muitas vezes da casa, onde as famílias começam a passar necessidades ali e a julgar ele, também, né? E aí mexe com a autoestima, mexe com vários fatores. E acaba uma pessoa, né? Porque chega a ser casos de suicídio, né, Gilmara? Muitos casos de suicídio. A gente também precisa acolher essas famílias que às vezes não apoiam. E ela também está no direito dela de não apoiar aquele processo, porque está todo mundo prejudicado. Por isso que a gente precisa fazer um processo de terapia familiar, intervenção familiar. Porque é justamente nessa rede de apoio, a gente vai precisar criar uma rede de apoio, psicoeducar essa família de que ali não é um mimimi, e sim uma doença, para que a gente entenda e faça a reversão desse hábito. Gil, quanto tempo a gente leva para tentar reverter esse hábito? Da mesma forma que ele adquiriu, de 22 a 45 dias, a gente aí já tem um prazo muito maior, né, do que isso. Então, com 22 dias, ele fazendo todos os dias aquilo que a gente pede na terapia, a gente vai começar a ter algum resultado. Mas é muito desafiador porque o jogo dá muito prazer. E você tirar aquilo que dá prazer de você é muito delicado, entende? É a mesma coisa de você estar utilizando droga, o álcool. Inclusive, Adriana, você falou aí, é importante, eu estava dando uma olhada, uma pesquisada, e alguns estudos e matérias traz justamente essa perspectiva que no ranking é o terceiro que mais vicia pessoas no país. Primeiro vem o alcoolismo, aí vem a questão do tabaco, né, para quem fuma. E em terceiro, de 2023, se não me falha a memória, para cá, para 2025, é um dos fatores que mais cresce, são casos de pessoas que perdem tudo. E aí vem a questão que a doutora Gilmara traz. O emocional, base familiar, já mexe na questão profissional, carreira, emocional, enfim. Mas você poderia também dar algumas dicas, já que você trouxe, olha, como acontece, né? Aí ela já trouxe como é importante a base familiar nessa construção que também está desgastada por demais. Já mexe também com a questão da confiança. Mas aí, quais seriam os sinais? Por exemplo, para quem está acompanhando, identificar que aquela pessoa já está viciada, né, Adriana? A família identificar e a própria pessoa. Não sei se a pessoa começa a identificar. A pessoa consegue? Dar sinais também. Ela consegue perceber? Por exemplo, eu já atendi pessoas com transtorno do jogo. Ele tem muita dificuldade de perceber que ele está viciado. É isso que eu queria por saber. conta das micro recompensas que ele recebe. Sim. Então, ele tem muita dificuldade. A gente tem que fazer primeiro um trabalho de convencimento. Eu já tive paciente com transtorno do jogo que me procurou para uma outra questão. Questões de dependência emocional, por exemplo. Sim. Ah, Gilmara, minha namorada, minha esposa e tal. E aí, quando a gente vai investigar, tem o transtorno do jogo ali por trás. Olha aí. Pessoas, por exemplo, que usam substâncias psicoativas, elas têm mais predisposição a desenvolver o transtorno do jogo. Sim. Toda pessoa que tem o uso compulsivo, ela tem uma falta. Compulsão por comida, ela tem mais predisposição a ter o transtorno do jogo, porque ali dentro tem uma lacuna que muitas vezes aconteceu no processo de separação dos pais. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Por isso é importante ver o histórico. O histórico familiar. Sempre quando a gente recebe o paciente no consultório, a gente precisa entender como é a história dessa vida, né? A história pregressa. Então, existe um processo de separação familiar. Ali, quando isso não é muito bem estruturado, a pessoa entende que muitas vezes a criança até se culpa. Eu acho que meus pais se separaram porque eu nasci. E eu atrapalhei eles dois. E aí cresce com esse vazio existencial. Esse vazio tem que achar um caminho de luz para que ele consiga ser preenchido. Algumas vão para as drogas, algumas vão para o álcool, algumas na vigorexia. Pessoas que treinam muito, às vezes treinam acima do normal para tentar preencher compras compulsivas e jogos compulsivos. Entende? Então, esse comportamento de compulsão,
é o comportamento que ocasiona cuidado, né? o Porque vício. Tudo demais é sobra. São sobra. E todo excesso, parece clichê, mas é verdade, todo excesso esconde uma falta. Excesso de plástica esconde uma falta, tudo. Então, o excesso de jogos esconde uma falta. Como é que a gente trabalha isso na psicoterapia? Vamos criar novos canais dopaminérgicos. Dopamina a gente já entendeu o que é, Sim. traz uma sensação de bem-estar. Nós vamos recuperar, antes de você jogar, o que era que você te fazia feliz? Ah, Gilmar, eu gostava de brincar com meu filho, mas hoje eu já não consigo mais. A gente vai trazer, eu vou dizer para ele, ó, aqui está a quantidade de dopamina que você liberava com o seu filho e aqui está a dopamina do jogo. Mas a gente vai precisar entender qual o difícil que você É a quer. psicoeducação mesmo, né? Porque A aí você vai psicoedu- trabalhar com alimentação, você vai trabalhar com atividade física, que vai te dar um outro tipo É de uma equipe rotina, multi. né? É equipe mudar multi. o foco daquele vício ali para poder tentar cobrir, né, aquilo que ele está tirando, para poder ele não sentir a falta. E a gente usa muito terapeuta ocupacional nesses casos. Sim. O terapeuta ocupacional fica na casa, fica acompanhando, vai para o lado, vai para o outro com ele, para criar novos canais de possibilidades para além do jogo patológico, para além dos jogos, entendeu? Então, Entendi. a importância do terapeuta ocupacional é muito salutar por conta disso, né? Ele vai encaminhando. Eu assisti recentemente isso aí, tô falando porque apareceu na televisão, né? O ex-jogador de futebol, ele foi casado com o Baby do Brasil um dia desses, esqueci. Casagrande. Sim. Casagrande, ele tinha um processo de vício, mas era vício em cocaína, ele deixou muito bem claro. E uma das formas que ele teve de sair disso tudo foi acompanhamento psicológico, psiquiátrico e com terapeuta ocupacional, que ficava o dia todo na casa dele. Ia para o cinema com ele. Ele começou a ter novos hábitos. Aí ele falou, agora eu fiquei compulsivo, mas compulsivo por leitura. Porque a compulsão, na verdade, ela vai procurando um caminho. Vai buscando A gente precisa dizer qual é o difícil que eu quero, entende? Por exemplo, eu teve uma fase da minha vida que eu era compulsiva por corrida. Compulsiva mesmo. Eu peguei alguma compulsão que eu tinha em algum lugar que eu não sabia e joguei todo na corrida. Então, eu me tornei um atleta de corrida. Entretanto, eu percebi que aquilo já não estava me alegrando como era antes. Eu precisei colocar a corrida em um plano mais inferior, continuo amando, tirei a compulsão, mas aí eu botei a compulsão por estudos. Que é bom, Sim. né? É bom e aí a gente vai trabalhando, vai dosando. Então, hoje eu já não sou tão compulsiva por estudos. Eu estudo, mas eu consigo ter um equilibrar. freio, tem um equilíbrio. Por exemplo, eu dormia poucas horas para acordar 3 da manhã, porque o mundo tá parado, para eu ler livros. Então, era aquela voraz por livros, que depois eu me descobri até que é um processo de altas habilidades e superdotação. A gente tem prazer extremo por aprender. Só que isso demais são sobra, tudo esconde. E aí você vai tratando para conseguir manejar melhor isso aí. E aí vem aquele questionamento, né? A gente trouxe esse histórico diante de várias vertentes, vários olhares, no dia a dia mesmo das pessoas, mas eu ainda tô focada na questão de como nós, que amamos muito essas pessoas que, infelizmente, né, acabam se viciando e prejudicam não somente a eles, prejudicam toda a família, toda a rede né? que tá. Toda a rede que está envolvida. Como é que a gente pode criar esse alerta? Observar o que é que está jogando, está ficando mais tempo no telefone. Qual é o alerta para nós que somos rede de apoio conseguir identificar que aquela pessoa Já precisa precisa de ajuda. de ajuda? Com uma certa antecedência, né? Porque Sim. a senhora já trouxe assim que quando chega geralmente no seu escritório, em grande maioria já está com quatro situações da vida prejudicada. Mas antes de disso, entrar, o que é que a família, o que é pode que o fazer? outro que está ali do lado, né, que seja ela mãe, seja esposa, seja o marido, venha começar a perceber, não, ela já está no limite e vai precisar de Precisa de fazer uma ajuda. intervenção aqui para que ela Quais não são os venha sinais, entrar né? num buraco mesmo. Sim. O primeiro sinal é nervosismo. E É nervosismo. A pessoa, você vai perceber, você não vai nem observar se ela está jogando ou não, mas você vai perceber que em casa ela está mais nervosa. Por que ela está nervosa? Porque o espaço entre uma jogada e outra, que é o tempo que ela vai conseguir mais dinheiro, isso deixa o jogador muito estressado. Então, o primeiro passo é esse. Comece a observar seu filho em casa, comece a observar seu esposo. Mudou um comportamento, sua esposa, por que ela está tão nervosa? Comece a observar, esse aí é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você vai perceber que as coisas habituais que a pessoa fazia, ela começa a diminuir. Principalmente coisas que davam prazer.
Era uma pessoa que, na cozinha, o esposo dizia, não, minha esposa, pode deixar que eu vou cozinhar hoje. Você percebe que entra mês, sai mês, nunca mais ele pediu para fazer o peixe que ele fazia final de semana para a família. Você vai começar a observar. Mas isso também, meninas, vai para além de toda essa situação. A gente precisa também olhar nos olhos das pessoas que estão do nosso lado. Sim. A gente está se perdendo também nos celulares. Então, por isso que o transtorno também está crescendo. Porque antes a gente olhava nos olhos e detectava depois, essa menina está com alguma coisa diferente. Agora a gente não vê, passa despercebido, né? A gente está numa vida tão corrida, de trabalho, chega em casa, às vezes a gente nem percebe que aquele outro, muitas vezes, já está ali pedindo socorro. Já está pedindo socorro. E a gente não está percebendo, a gente começa a não ver mais as rotinas. Tipo assim, pô, ele saía todo dia, ia fazer academia, ia para tal lugar, Exato. jogava bola, parou de jogar. Então a gente vai perdendo, a gente vai achando que tá normal. É porque tá cansado, é porque tá no trabalho, a gente não percebe. Porque a gente também, querendo ou não, mesmo a gente não tá no vício, a gente acaba passando nas redes sociais, Sim. a gente acaba ficando na frente de uma tela, a gente acaba se ocupando com o trabalho. Na hora que a gente precisa, muitas vezes, estar descansando e estar vivendo aquele momento, que foi o que no outro episódio anterior, né, o professor Garrido trouxe, da gente viver, e que você traz muito, é uma fala muito sua, Ele né? falou do banho, e aí você trouxe É pra uma gente. fala muito, é uma fala beber muito um de copo com Gil. água, né? Viver, eu lembro que você falou isso no primeiro episódio, viver o momento. O momento Você presente. usou uma palavra, É o mindfulness, viver no momento presente, viver atenção o presente. Isso. Então a gente está plena. deixando de viver esse momento presente com o outro também que está com a gente. A gente só vai conseguir começar a eliminar todas essas problemáticas quando a gente chegar no restaurante e olhar nos olhos dos nossos parceiros, nossas parceiras. Porque, observe, chegue no restaurante nessa próxima final de semana e olhe para você ver quantas pessoas estão olhando no olho. Tá ela sentada ali e eu aqui, ó, no celular. E é uma reunião, às vezes, de amiga. A gente, bora tomar um café, bora, todo mundo no celular. Quando a gente começar a olhar mais nos olhos, é por isso que eu falo, o caminho de cura é o caminho de retorno. Sabe qual é o caminho de retorno? Voltar para a origem lá. Voltar para hoje. Lembra quando a gente brincava de coisas que não tinham tecnologia? A cura tá vindo disso aí. A gente vai pedir, eu peço ao paciente assim, ó, eu queria esse final de semana que você fosse na praia. Mas fazer o quê na praia, Gilmara? Sentir areia, pegue na areia. Ainda falo, faz um vídeo e manda para mim, que eu sou bem descontraída nas minhas Mas aí se ela atendimentos. leva o vídeo, ela vai ter que levar o celular. É, mas a gente tem que fazer um processo de desmame. O que é que eu tô Não pode fazendo? ser de vez, não, né? o que é que eu tô Pode, fazendo que aí vai agora? jogar essa Vou pra competição pra academia, onde? o celular não vai mais. Eu já Sim. faço isso, já. Porque Já, quando a né? gente vai pra academia que leva o celular, você acaba perdendo um tempo. E como a gente hoje tem um tempo cronometrado pra Sim. tudo na nossa vida, então eu falei, não vou levar mais, porque distrai. É uma ligação, uma mensagem, você para pra responder. Quando você vai ver, você já perdeu muito mais tempo. Então eu tô começando a me policiar, fiz não. Quando eu for agora sair pra algum lugar, não vou levar academia. Então quando eu tô em atendimento, eu não levo meu celular. Quando eu vou pra academia, então não vou levar mais o celular. Uhum. Porque isso é uma forma da gente estar se policiando. É um pouquinho desconfortável quando você deixa? Sim. O Mas desconforto a gente faz não parte. perde, mas o foco acaba. É desconfortável nos primeiros dias. Depois vai Depois acostumar. Depois a gente vai acostumando. Imagine para as pessoas que são viciadas em jogos. Exato. O quanto que deve ser difícil. Difícil. Por isso, meninas, isso precisa ser feito com um profissional capacitado. Sim. Porque se isso for tirado de uma forma abrupta, esse desejo vai ter que ir para algum lugar. Sim. E aí é que vem o suicídio. A minha única fonte de prazer foi tirada de forma abrupta. Eu já recebi pacientes, por exemplo, que queriam tirar o vício em cannabis, né, que é maconha, e dizer assim, pô, Gilmar, eu tô decidido mesmo. Eu falei, opa, bora mais devagar, porque se retirar isso aqui agora, pela sua estrutura familiar tá um pouco fragilizada, a gente pode ter uma consequência muito pior. Vamos mais devagar para você acostumar a viver com as ansiedades da sua família, para depois a gente ir tirando isso. Porque às vezes a única válvula de escape é o tigrinho. Se você tira o tigrinho, a pessoa perde o sentido na vida. Por quê? Porque o jogo, ele afeta o seu sistema límbico, afeta a sua emoção. Então é muito rápido para você tirar o tigrinho e as conexões de dopamina, serotonina, elas acabam e você de repente está lá deitada na cama dizendo assim, poxa, não sei o que é, mas estou percebendo que minha vida não tem sentido, né? E essa falta de sentido é justamente as químicas que foram retiradas com a Essa retirada. agressividade, né? Exatamente, entendeu? De vez. É muito fácil você chegar assim de um dia para noite e perder o sentido de viver. Imagine que perigo. Tem casos, Gil, que além da psicoterapia, que a gente precisa, né, dessa ajuda, entrar com a medicação também, no caso de jogos. Com certeza. A gente precisa primeiro fazer uma avaliação, né? Eu costumo trabalhar com os meus pacientes, criar com ele uma resistência antes da medicação. Por quê? Porque a medicação, por sua vez, ela anestesia também. Sim.
Então, se eu não trabalho essa força dele em suportar e já coloco anestesia, ele não desenvolve a habilidade de suporte, Sim. de suportar. Porque eu já joguei o remédio. Sim. Então, eu espero um pouco para ele começar a ter a possibilidade de entender que ele pode, e aí, com o tempo, a gente vai colocando a medicação. São remédios ansiolíticos, inibidores de recaptação de serotonina, remédios para depressão, lítio, que é para bipolaridade, alteração de humor, porque tem muita alteração de humor. Só que o psicólogo não passa a medicação, a gente caminha para o psiquiatra. claro. E geralmente a conduta gira em torno disso, entendeu? Porque cada caso é um caso, porque você vai perceber que vai ter pacientes que dentro da própria psicoterapia vai conseguir te dar resultados. Porque todos nós somos formados pela nossa genética, hereditariedade e o meio. Então, às vezes, tem um paciente em que ele está com esse vício, mas ele tem uma família... Quando eu falo de estrutura, gente, não estou falando de uma família estruturada. Aqui a gente não está falando sobre financeiro, sobre poder aquisitivo. Nós estamos falando de uma família em que as pessoas são ouvidas, também, né? as pessoas são amparadas, as pessoas são advertidas. Então, às vezes, você vai ter um paciente nesse contexto que a resposta dele, obviamente, vai ser muito mais satisfatória. Sim. Ele tem outras redes de possibilidades, ele já ativou nele um processo de resiliência. Então, a pessoa que é resiliente, ela suporta mais uma situação do que outras. Sim. Entende? Então, assim, tudo isso é importante que a gente investigue para, então, fazer o tratamento. Então, essa investigação sendo feita pela rede de apoio, base familiar, em seguida com as terapias, com o psicólogo. Eita, quase que não sai. Com o psicólogo. E a questão de medicamentos já vem com psiquiatras. Mas anterior a isso, precisa ser feito esse trabalho multidisciplinar. E é importante também falar da questão das pessoas não se automedicar. Né? Importante Porque isso. tem muitas pessoas, eu vi na internet que a pessoa estava assim, tomou tal medicamento e aí, mágica. Está bem, então também eu vou pegar e vou pedir a ela que já tem a receita para fazer isso. Eu tô muito ansiosa. Cria uma rede de apoio do engano entre essas pessoas que jogam, entre eles mesmos mantém um diálogo de eu tô melhorando, por mais que seja de uma forma fictícia, né? Então vai te ajudar também, vá dessa forma. Se auto-sabotando, na verdade. Isso. Como é que fica toda essa história? Que tem pessoas que vivenciam casos como esse. Tem uma disciplina na psicologia na vida que chama psicofarmacologia. É você entender como é o processo da medicação no cérebro. Manhã dizia assim, muito vento é sinal de pouca chuva. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu vou usar um remédio para liberar mais serotonina, eu vou ficar mais feliz. Mas tem alguma coisa que vai atingir também. Por isso que é o médico que tem que passar. Porque muitas vezes o paciente com vício, ele toma um antidepressivo, um ansiolítico, mas ele não tem nem depressão nem ansiedade. Porque o médico entende as partes afetadas e uma medicação muitas vezes vai organizar o efeito maléfico da outra. Por exemplo, tem uma medicação que usamos para a esquizofrenia chamada Haldol. Você dá o Haldol para a pessoa que tem esquizofrenia. Mas você tem que dar o risperidona, porque o Haldol, ele dá movimento parkinsoniano. Então você joga o risperidona para acalmar. Agora pense uma pessoa desavisada. Não, menina, é bom para alucinação você tomar Haldol. Aí você toma só Haldol e fica todo com movimento parkinsoniano. Não pode se automedicar. Mas na minha farmácia ali vende. Não pode. Tem que procurar o psiquiatra, porque toda ação ela vai ter uma resposta. Sim. E a da medicação não é diferente. Que tema, é um tema polêmico, né? Sim. Se a gente for parar para analisar. Mas é um tema atualmente muito necessário para a gente estar trazendo. Já estamos assim no finalzinho do nosso episódio. Quando a gente está com o Gil, rápido. O tempo voa assim, a gente nem sente. Né? Agradecer a Gil por estar aqui, trazendo mais uma vez, né? De uma forma bem técnica também, de conhecimento. E ao mesmo tempo leve, porque ela traz de uma maneira assim leve, de uma linguagem que todo mundo consegue entender. Obrigada, Gil, por mais uma vez estar aqui com a gente, nos apoiando, junto com esse nosso projeto. Verdade. Né? E eu quero também, Adriana, aproveitar e já tirar mais uma lasquinha, né? Da doutora Gil. Gilmara, fala teu Instagram para o pessoal acompanhar. Porque eu sei que seu Instagram bomba em conhecimento e você compartilha seu conhecimento de uma forma muito clara. E a gente fica feliz em poder contar com profissionais igual a você que se dispõem a estar aqui com a gente nesse projeto, né? Nessa rede de apoio virtual. Eu costumo dizer assim, olha, o podcast a gente fala é uma rede de apoio virtual, porque as pessoas se espelham no que você conta, na sua história de vida. Adquirem conhecimentos técnicos que muitas das vezes não é viável na sua condição no momento, mas já consegue, diante do que você fala, não se espelhar, mas se entender
como é que funciona e que talvez eu esteja neste ponto que você está falando, o outro pode estar sendo visto aqui, neste momento, sabe? Verdade. E aí eu quero também que você diga seu Instagram e deixe Fala uma mensagem pouquinho, pra né, gente. o que, que você faz, onde a gente te encontra. A gente só tá contando aqui gente, que ela é. né? Pois é, vocês me encontram no Instagram, @psicóloga Gilmara Azevedo. Eu trabalho como psicoterapeuta, né, na clínica, presencial, online. Sou professora de graduação, pós-graduação. O meu negócio é cuidar de gente. Meu negócio é cuidar de gente. Eu amo gente, eu amo Fala pessoas. cheio de vontade. Não é, viu, menina? gente? Você encontra ela, gente, em algumas instituições de psicologia aqui dentro de Salvador. Referência. E também referências, vê lá no Instagram dela. Vários cursos bombando na área da neuropsicologia. É verdade. Né? Que ela também é Sou professora, gestora coordenadora de pós-graduação de uma também. pós-graduação. Então, vamos seguindo lá, Gil. Os alunos aí, ó, de algumas faculdades, começa a seguir Gilmara. E Muito compartilha também os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, porque você vai ver Gil muitas vezes aqui nos nossos episódios, que é uma parceira que nós ganhamos. Exatamente. Então, muito feliz. Deixa uma mensagem pra gente concluir esse podcast falando sobre essa questão das consequências, mas também que há uma saída. Sempre há uma saída Sempre diante há. da questão de jogos de azar. E especificamente do Tigrinho, que vem bombando nas redes sociais, mas de uma forma muito negativa. Primeiro, eu quero agradecer, porque eu acho que esse trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho de utilidade pública. Vocês trazem a ciência, trazem os problemas, mas trazem também as soluções. Para mim, isso aqui é um podcast muito importante para Salvador e todo mundo. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês, eu vou dizer até aqui como eu faço nas minhas aulas. Em nome de Jesus, comece a ter mais contato físico com as pessoas. Eu não tenho uma receita de bolo para dizer, Gil, o que é que pode ser feito para acabar com o vício em jogo do tigrinho? Mas o que eu posso dizer para vocês é, quanto mais a gente se afasta das pessoas, quanto mais a gente se afasta daquilo que é natural, da natureza, quanto mais a gente se afasta de momentos que não são palpáveis no ponto de vista físico, mas são sentimentalmente que traz um retorno, quanto mais você se afasta disso, você fica com mais predisposição a ter esses vícios, não só em jogos, e você também fica com mais predisposição a ter uma destruição familiar. Então, o convite é, vamos chegar mais perto agora, até bati. Vamos chegar mais perto das pessoas, vamos viver um instante. Eu sempre falo, e parece poesia, mas não é. A nossa vida muda quando a gente aproveita um instante. E é um alerta para as mães de adolescentes. Sim. Principalmente, o adolescente, ele é uma figura muito importante e muito sensível, porque ele está em fase de formação, não é nem criança e nem adulto. Toda essa mudança não é só física, não. Cognitivamente, tem mudanças também. Está em construção, né? Tudo que está fora está dentro. Quando vocês me olham, que me veem falando assim dessa forma, vocês imaginam que eu sou uma mulher rígida ou flexível? Pode falar, o que vem na cabeça. Flexível. Tudo que está fora está dentro. Até o andar de uma pessoa que é mais inflexível é sisuda, fechada, sem malemolência. Quanto mais você se flexibilizar, pode ter certeza que vocês vão ter mais saúde mental. Bora mandar ela Que avaliar bom. a gente agora. Minha gente, estamos encerrando esse 9º episódio do podcast. A gente fala. Como sempre, estamos falando demais. Muito obrigada e se inscreva no canal, curte. Deixa também teu comentário, que é de extrema importância. A gente tem recebido muitos feedbacks Isso. maravilhosos. Também aqueles de críticas construtivas. E eu falo, vem com a gente, pode nos dar opinião do que você tá vendo, do que você gostaria de ver. Contar a tua história também pra gente, que é de extrema importância. Você que é da área profissional, técnico, quer vir participar também? Acho que o momento é esse, né? Vamos construir juntos esse caminho para uma sociedade, vamos dizer assim, mais tranquila diante de tantos desafios que nós encontramos, cada um dentro do seu contexto, né? E muito obrigada. É isso aí. É isso. Até a próxima. Tchau.